Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu louvo a Deus por mais esse dia de vida, por mais esta oportunidade que nós temos de estarmos na presença de Deus, de podermos aprender com a palavra de Deus e assim sermos aperfeiçoados, santificados, preparados para toda boa obra. A palavra de Deus, que é o nosso alimento, que nos dá força para permanecermos na presença de Deus. Glórias, glórias ao nosso Deus. Eu gostaria então de convidá-los a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Êxodo, em seu capítulo 24, Êxodo, capítulo 24, quando então nós estaremos lendo um texto do verso 1 ao verso 18, Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 18, ou seja, todo o capítulo 24. É um capítulo que não é longo, só tem 18 versículos, mas que servirá então de base para a nossa reflexão, para aquilo que o Espírito Santo então deseja falar ao meu coração, ao teu coração, de forma que possamos aprender da palavra de Deus e assim podermos crescer no conhecimento da glória do nosso Deus. Amém? Todos acharam? Mateus não, olha. Êxodo 24, do verso 1 ao verso 18. Então, eu vou estar lendo e você me acompanhe nessa leitura, tá? Nós vamos hoje fazer um estudo dentro do tema Plano da Salvação. E diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e os espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiu Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Senhor, o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como
uma obra de pedra safira, e como o parecer do céu, na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se acheguem a eles. Subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitou a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia clamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele ministre em nossos corações, de forma que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, entender o que o Senhor está requerendo de nós por meio desta palavra. Fale conosco, Senhor. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui mais uma vez, reunidos na Tua presença. Sim, Senhor, cada família em seus lares. Não podemos estar reunidos fisicamente, mas espiritualmente nos reunimos e estamos em Tua presença. Nesse momento, desejosos de ouvir a Tua palavra e aprender contigo, Espírito Santo. Então fale aos nossos corações, que não seja o homem a falar, mas sim o Espírito Santo a falar a cada coração, para que possamos crescer no conhecimento da glória de Deus. Esta é a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos entender, então, esse texto. Moisés sobe ao monte, ele, Arão, Nadab e Abiú, e mais 70 dos anciãos do povo de Israel. Os homens mais velhos, os mais sábios, os mais respeitados, subiram ao monte, mas somente Moisés se achegou a Deus. Os demais ficaram afastados. Então Deus fala com Moisés, dá orientações e entrega alguns mandamentos. E Moisés desce e no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, Moisés escreve tudo que ele ouviu da parte de Deus em um livro. E Moisés então manda reunir toda a congregação, todo o povo de Israel e apresenta ao povo a palavra de Deus, o livro que contém, e corrigindo, não que contém, mas que é a palavra de Deus. Mas a orientação que Moisés recebeu não era apenas apresentar um livro, mas consagrar um novo concerto, um concerto. No novo vem depois, mas um concerto, um pacto entre o povo e Deus. E esse pacto estava estabelecido
em uma coluna, que era a obediência. Tanto que quando Moisés então apresenta o povo, se compromete, tanto no versículo 3, como no versículo 7, nós temos esse comprometimento do povo, quando o povo diz: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. O povo se compromete neste pacto. E depois que Moisés então determina que faça um sacrifício, como nós lemos, e este pacto ele é selado com o sangue de um animal. E este sangue é espargido sobre o livro, sobre o altar e sobre o povo. O que é espargir? Moisés então molhava a ponta do dedo, do polegar direito, da mão direita, no sangue e salpicava sobre o povo, sobre o livro, sobre o altar, consagrando aquele pacto, selando o pacto de obediência, pacto de sangue entre o povo de Israel e o Deus e Deus. E depois desse culto de consagração, então, agora, mais uma vez, Moisés sobe ao monte. E juntamente com as mesmas pessoas, Nadab, Abiú, Arão, mais 70 anciãos, sendo que dessa vez, diferente como da primeira, esses que o acompanharam Moisés se achegaram juntamente com Moisés. Por quê? Porque agora estavam debaixo de um pacto que lhes dava acesso a Deus. Depois Moisés então orienta a Arão, a Abiú, Nadab e aos anciãos que eles ficassem com o povo de Israel. E Moisés subiria mais uma vez no monte, juntamente, levando consigo somente Josué. E dessa vez Moisés ia permanecer por 40 dias e 40 noites no monte. Enquanto o povo estivesse ao pé do monte, Moisés estaria lá em cima, no cume do monte, por 40 dias e 40 noites. Então Deus começa a falar com Moisés nesses 40 dias no monte. Deus começa a mostrar para Moisés todo o plano da salvação, sendo que de forma ainda simbólica, vamos colocar dessa forma. Deus começa a mostrar para Moisés os propósitos de Deus para a nação de Israel. E que Deus transmite e orienta Moisés a construir um tabernáculo, a consagrar Arão como sacerdote, as liturgias dos sacrifícios, de forma que o povo então pudesse adorar a Deus de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Notemos que o capítulo 25, do capítulo 25 até o capítulo 31, do capítulo 25 até o capítulo 31, é
conversa de Deus com Moisés. Essa reunião particular de Deus com Moisés, que durou 40 dias e 40 noites no topo do monte Sinai. E essa reunião, as palavras foram relatadas nesses capítulos, do capítulo 25 ao capítulo 31, é todas as orientações que Deus deu a Moisés concernente à adoração e à vida espiritual da nação de Israel. E em todas essas orientações, eu queria destacar que se tornaram então, e podemos assim concluir, os 4 aspectos do primeiro concerto. Do antigo, hoje para nós, antigo concerto, mas para Israel, na época, era o concerto de Deus. 4 aspectos que vão nortear todos os rituais, tudo que se fazia para Deus, estavam dentro desses 4 parâmetros. O Antigo Testamento, o pacto que Deus havia feito com Israel, estava baseado nesses 4 parâmetros, nessas 4 colunas que norteava toda a vida espiritual da nação de Israel. O primeiro aspecto da antiga aliança, essa aliança, esse pacto que Deus fez com a nação de Israel, né, estava firmado em 4 aspectos. O primeiro deles é a própria lei. A própria lei era a primeira coluna da vida espiritual de toda a nação de Israel. A lei. E eu gostaria de ler então no verso, voltando para o texto que nós lemos, eu gostaria de ler do versículo 3 ao versículo 8. Vamos analisar a importância da lei na vida espiritual da nação de Israel. Capítulo 24, nós estamos aí, mantenha a sua Bíblia aberta, no capítulo 24, nós vamos ler do verso 3 ao verso 8. Olha só o que diz: Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então todo o povo respondeu a uma voz, disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Presta atenção. Como que o pacto está baseado, então, num acordo de Deus com o povo. O acordo era a obediência à palavra de Deus. Verso 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerro, e Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto, ou seja, o livro do concerto que podemos chamar de a palavra de Deus, tá? Tomou o livro do concerto, o leu aos olhos do povo, ou seja, ele leu novamente. Antes, Moisés tinha relatado daquilo que Deus tinha falado e ficou gravado no seu coração. Depois, Moisés, então, escreveu todas as palavras no livro. E aí Moisés, novamente, pela segunda vez agora, ele lê as mesmas palavras anteriores, mas agora escrita no livro, ele lê novamente ao povo.
E o povo mais uma vez se compromete. Vou ler o versículo 7. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras, ou seja, sobre toda a palavra de Deus. Então, a antiga aliança estava baseada na palavra de Deus. Era a principal, eu posso dizer que então é a principal coluna. De 4, a principal coluna era a palavra de Deus. Segunda coluna, e aqui no meu esboço eu classifiquei como aspecto, né? A segunda coluna, o segundo aspecto da antiga aliança era o próprio tabernáculo. Quando Moisés, então, depois daquele culto de consagração da palavra de Deus, Moisés sobe ao monte e Deus, então, dá as orientações a Moisés. Moisés fica no monte por 40 dias. E aí Moisés recebe todas as orientações que iriam estabelecer essa antiga aliança, essa aliança de Deus com o povo. O povo, então, fez um concerto, fez um pacto com Deus. Mas esse pacto agora precisa ser algo prático. Não na teoria, mas na prática. Precisa vir para o campo da prática. Moisés, então, ouve essas orientações da palavra de Deus, do próprio Deus. Moisés permanece 40 dias e 40 noites no monte, ouvindo essas orientações, aquilo que ele deveria fazer para que este concerto agora fosse algo prático para o povo. Algo que o povo pudesse palpar. Algo que viesse firmar no coração, na mente, na vida espiritual de toda a nação. E aí então posso apresentar aqui como o segundo aspecto da antiga aliança era o próprio tabernáculo. Como diz, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, onde Deus bradou, falou de forma poderosa com Moisés, dando todas as orientações. E a palavra, esse momento, esses 40 dias estão relatados a partir do a partir do capítulo 25. Então, no capítulo 25, onde Deus começa a falar com Moisés lá no monte, Deus dá a primeira orientação, a construção do tabernáculo. E qual era o propósito dessa construção do tabernáculo? Capítulo 25. Eu quero ler o verso 8 e 9. O verso 8 e 9. No verso 8 já tem então o propósito da construção do tabernáculo. Capítulo 25, verso 8 e 9. Diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Qual era o propósito? Para que Deus habitasse no meio do seu povo, no meio do povo de Israel. Mas essa habitação de Deus no meio do povo só foi possível porque o povo se comprometeu em obedecer a palavra de Deus no pacto que havia feito. Então, por conta desse pacto, agora Deus vem para habitar no meio do povo. Deus agora vem para se fazer presente no meio do povo.
Lembra que na primeira vez que Moisés, no livro, pelo menos no texto que nós lemos, quando Moisés sobe, e aí sobe com ele Arão, Nadab e Abiú, mais 70 anciãos, e somente Moisés se apresentou ao Senhor, os restantes ficaram distantes, e o povo nem subiu. Depois do pacto, as mesmas pessoas que acompanharam Moisés pôde estar junto com Moisés na presença de Deus. Entende? Que o pacto estabeleceu agora uma aproximação do povo com Deus. E essa aproximação se estreita mais ainda, que agora Deus quer habitar no meio do povo por meio do tabernáculo. Notemos que no versículo 9 diz o seguinte: Moisés faria conforme o modelo que ele viu no monte. O modelo que Deus mostrou para ele. Moisés não fez por iniciativa própria, por criatividade dele, porque ele achou bonito, eu vou fazer dessa forma. Não. Moisés fez o tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo, segundo o modelo que ele viu, que Deus lhe mostrou. Moisés estava lá em cima, na presença de Deus, Deus mostrou para ele: olha, é dessa forma que você vai fazer. Segundo esse modelo, você vai fazer igualzinho. E Deus deu sabedoria aos artífices, né, que construíram tanto o tabernáculo como todos os utensílios. Esse é o segundo aspecto da vida espiritual da nação de Israel, o tabernáculo. Mais tarde, depois então, foi construído o templo de Salomão, substituindo o tabernáculo. Esse templo foi destruído, Neemias reconstruiu o templo. Depois, no tempo de Herodes, ali contemporâneo, um pouquinho antes de Jesus nascer, Herodes, vamos dizer assim, reformou e ampliou o templo, tá? E o templo, a começar pelo tabernáculo, servia então de símbolo da presença de Deus no meio do povo. Este é o segundo aspecto da aliança de Deus com o povo, o tabernáculo. O terceiro aspecto desta aliança que Deus firmou com a nação de Israel, que também servia como base, servia como coluna, né, para a vida espiritual da nação, era a figura do sumo sacerdote. A figura do sumo sacerdote servia então de, aquela, como nós falamos no interior, que deixou de ser algo teórico para se tornar prático. Então a figura do sumo sacerdote era uma figura palpável de um homem que iria representar Deus na terra, o sumo sacerdote. No capítulo 28 de Êxodo, ainda dentro das palavras que Deus fala com Moisés, no capítulo 28, só o versículo 4 nos servirá então de base para esta linha de raciocínio. Capítulo 28, como eu falei, essa reunião de Moisés com Deus no monte durante 40 anos, durante 40 dias, né? Anos não, dias, vai do capítulo 25 até o capítulo 31. Então aqui no capítulo 28 ainda está as palavras de Deus falando com Moisés, dando todas as orientações concernente o pacto. E no capítulo 28, verso 4, diz assim: estas, pois, são as vestes que farão um peitoral,
um éfode, um manto, uma túnica bordada e uma mitra. E um cinto farão, pois, vestes santas a Arão teu irmão e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, tanto Arão como o sumo sacerdote e os filhos de Arão, como sacerdotes, herdeiros do ofício do pai, porque eles iam mais tarde herdar, assumir o pai, a morte, quando o pai morresse, porque a função de sumo sacerdote era uma função vitalícia, ou seja, iria durar enquanto ele estivesse vivo, ele seria sumo sacerdote, ele só perderia a função com a sua morte. Então o seu filho mais velho assumiria a figura de sumo sacerdote, substituindo o pai. Então o sumo sacerdote vem para trazer esse elo entre Deus e o homem. Já fizemos esse estudo tempos atrás sobre o sacerdote e as vestes sacerdotais. E a próprias vestes sacerdotais é recheada de simbolismo, e um dos principais simbolismos no sacerdote, nas vestes sacerdotais, é o símbolo da intercessão. O sacerdote, como função primária, ele tinha como função primária a função de interceder pela nação, pelo povo, pelo pecador. Era a função principal do sumo sacerdote, fazer essa mediação entre Deus e o homem. Era a figura do sumo sacerdote. O quarto aspecto da aliança que Deus fez com a nação de Israel, nós vimos que primeiro o testamento, segundo o tabernáculo, o terceiro o sacerdote, e o quarto aspecto dessa aliança de Deus com a nação eram os rituais de sacrifício. Os rituais de sacrifício. Por meio dos rituais, o povo então tinha o perdão dos pecados. Por meio dos rituais de sacrifício, o povo poderia trazer ofertas pacíficas ao Senhor, ofertas voluntárias, ofertas de gratidão ao Senhor, por meio dos rituais, das liturgias de sacrifícios. O povo então adorava, cultuava ao Senhor. Então nós vemos esses quatro aspectos: a lei, o tabernáculo, o sumo sacerdote e os sacrifícios. Os sacrifícios eram então a forma litúrgica em que o povo adorava a Deus, onde o povo tinha acesso ao perdão de Deus, onde o povo oferecia ofertas ao Senhor, onde o povo trazia seus dízimos. Tudo concernente à vida espiritual estava baseado então nesses quatro aspectos. No entanto, como nós estamos estudando o plano da salvação. E tudo que nós estudamos até hoje, todas as passagens bíblicas, as narrativas bíblicas, vinha apontando para o que Deus iria fazer no futuro, na salvação da humanidade. E o texto que nós acabamos de ler, onde Deus estabelece concerto com a nação de Israel, a nação que foi escolhida por Deus, para que através desta nação Deus pudesse se revelar à humanidade.
Deus então começa a trazer, através desse pacto, mostrando o que ele iria fazer futuramente. Então, todos esses aspectos da vida espiritual, desse concerto que Deus fez com a nação de Israel, todos esses aspectos são figuras, são simbolismo daquilo que mais tarde seria para toda a nação, todas as nações, melhor, para toda a humanidade. O que Deus fez com a nação de Israel, Deus faria depois, de uma forma mais ampla e perfeita, Deus faria para a humanidade. Esses 4 aspectos que estabeleceu o pacto de Deus com a nação de Israel, mais tarde esses mesmos 4 aspectos seriam estabelecidos com um pacto que Deus faria com a humanidade. Então vamos ver o que Deus fez. E esse segundo pacto, tá? Esse segundo concerto também segue esses 4 aspectos. Vamos ver, vamos estudar sobre isso, que isso diz muito a nosso respeito, diz muito sobre a nossa vida espiritual. E o primeiro aspecto, assim como na antiga aliança, o primeiro aspecto era o testamento. No segundo aspecto, que é a principal coluna, assim como foi para a nação de Israel, assim também é hoje. A principal coluna dos 4, a principal é o testamento. E no nosso caso, como que possamos compreender esse testamento? Então vamos abrir nossas Bíblias. Abra lá a tua Bíblia. Na epístola escrita aos Hebreus, no capítulo 9. E eu quero chamar a atenção que a epístola aos Hebreus, quem eram os Hebreus? Os Hebreus eram a nação de Israel, que havia se convertido. Então, esta epístola aos Hebreus, porque assim eram chamados os israelitas, principalmente na época de Moisés, eram chamados desta forma, hebreus. Então, essa epístola é escrita para os judeus convertidos. E o autor começa a destrinchar o significado de tudo que foi feito lá no pé do monte com Moisés no primeiro pacto, mostrando agora para eles que tinham conhecimento do que foi feito, mas não tinham o entendimento. Eles conheciam o que foi feito, mas não entendiam o porquê foi feito. Agora o autor começa a destrinchar e mostrar o porquê de tudo aquilo, daqueles 4 aspectos. E ele começa a destrinchar, mostrando, explicando que agora não é somente para a nação de Israel, mas para a humanidade. E essa humanidade que se converte, que se converteu a Jesus, essa parcela da humanidade que se converteu ao Evangelho, essa parcela que se chama igreja, a igreja do Deus vivo, a igreja de Jesus Cristo. É a parcela da humanidade
que foi alcançada pelo plano da salvação. Então, o autor começa a explicar o propósito daqueles 4 aspectos que nós lemos, que nós estudamos, que era a base da vida espiritual da nação de Israel. E agora, esses mesmos 4 aspectos, de uma forma mais ampla, se torna a base da vida espiritual da igreja. Então vamos ver o primeiro aspecto. Para a nação de Israel, testamento. E para nós, testamento. Mas como assim? Vamos analisar então? Abriu já a sua Bíblia, capítulo 9 de Hebreus. Hebreus capítulo 9, e eu quero ler a partir do versículo 15. Nós vamos aqui ler 2 textos, tá? Hebreus 9, primeiro texto. Hebreus 9, do 15 ao 22. Acompanha aí na leitura. Hebreus capítulo 9, do 15 ao 22, que diz assim: por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver a morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro, lembra? O primeiro testamento, o primeiro pacto, o primeiro concerto, tá? Porque também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, e com água, lã púrpura e sopo, espargiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente espargiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos dos ministérios. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Entende? Que o Novo Testamento só tem valor com a morte do testador. Só tem valor com a morte daquele que fez o testamento. No primeiro testamento, lembra que Moisés leu o livro diante do povo? E todo o povo disse: tudo que o Senhor tem mandado faremos e obedeceremos. E Moisés então consagrou o livro com sangue. O pacto foi consagrado com sangue. No Novo Testamento, agora, de uma forma mais perfeita, esta consagração, a consagração do Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Assim como no Antigo Testamento era a lei, a palavra de Deus, o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, é o Novo Testamento, e ele só tem valor, só teve valor, e agora tem valor porque o testador morreu. Quem? Jesus Cristo. Após a morte de Jesus Cristo, o testamento teve valor. Tanto é que o testamento só veio depois da morte de Jesus. Porque Jesus mesmo, ele não escreveu nada. Ele anunciou. Assim como Deus anunciou, e quem escreveu? Moisés. E apresentou o povo. Deus falou, Moisés escreveu. Até as tábuas. A primeira tábua que Moisés foi lá, recebeu, lá nos 40 dias, 40 noites que ele esteve no monte,
ele recebeu as tábuas. Quem escreveu foi Deus. Mas quando Moisés desceu e viu o povo em idolatria, o que Moisés fez? Quebrou a lei. As segundas tábuas de pedra, não foi Deus que escreveu, foi o próprio Moisés. As mesmas palavras que estavam na primeira tábua, nas primeiras tábuas de pedra, as mesmas palavras, agora quem escreve foi Moisés. Não foi Deus que escreveu. Assim como Jesus mesmo não escreveu nada. Ele anunciou, ele ensinou. E os discípulos de Jesus é que relataram todas as palavras do Mestre. E essas palavras que nós temos como a palavra de Deus, porque foram homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram as palavras, e elas foram então consagradas com o sangue do testador, com o sangue de Jesus Cristo. O primeiro testamento com o sangue de bode, o segundo e o perfeito testamento, o novo testamento, o eterno testamento, com o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, assim como no primeiro testamento, o povo se comprometeu em obedecer, desta forma, no segundo testamento, Deus requer de nós obediência. O que vai selar esse pacto, o novo pacto, é a obediência. A fé e a obediência. Segundo aspecto da nova aliança. Assim como na antiga aliança, o segundo aspecto era o tabernáculo. Na nova aliança, continua sendo o tabernáculo. Mas como assim? O tabernáculo? Se o tabernáculo de Moisés já não existe mais, o templo de Salomão, que foi reformado, foi destruído por Nabucodonosor, reconstruído, o templo foi reconstruído na época de Neemias, de Esdras, Ageu, foi reformado por Herodes no ano 70 depois de Cristo, foi destruído, não existe mais. Como hoje a nossa vida espiritual, o novo concerto está baseado, tem como base o tabernáculo. Lembra que quando Deus começou a falar com Moisés e deu orientação a Moisés de construir o tabernáculo, Deus mostrou para Moisés o modelo. Moisés vai construir de acordo com esse modelo que você está vendo. E olha o que o autor de Hebreus nos ensina. Coisa linda ele nos ensina com relação a este tabernáculo. Está com a Bíblia aberta em Hebreus 9? Hebreus 9, do 1 ao 5. Depois nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 24. Ok? Hebreus 9, do 1 ao 5. Olha só que lindo. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. O primeiro concerto, o primeiro pacto, tinha ordenança de culto, que era divino, ou seja, culto que era dedicado a Deus, e um tabernáculo terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, o que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor,
em que estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Vamos dar uma pausa aqui. Eu falei do verso do 1 ao 5. Vamos ler o 5 então. E sobre a arca dos querubins, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Então, esse primeiro tabernáculo, ele tinha 2 ambientes, que aqui o autor chamou, o primeiro santuário, onde ficava nessa posição de quem entra, candelabro de ouro, a menorá, a mesa dos pães da proposição, aí tinha o altar do incenso, o véu, e o segundo santuário ficava a arca do concerto. A arca do concerto era um baú todo de madeira de acácia, todo forrado de ouro por dentro e por fora. Havia uma tampa também de madeira de acácia, todo forrada de ouro, e em cima da tampa 2 querubins, um olhando para o outro, um de frente para o outro, olhando para baixo, e com as asas fazendo sombra. E assim, os querubins ajoelhados, fazendo sombra, olhando para baixo. Isso fazendo uma só peça de ouro com a tampa, chamada propiciatório. Dentro da arca, que era como se fosse um baú, estava um vaso de ouro contendo o maná, que Deus havia alimentado a nação de Israel durante os 40 anos de peregrinação no deserto, a vara de Arão que havia florescido, elegendo Arão como sumo sacerdote, e as tábuas do concerto, as tábuas da lei, a palavra de Deus. Então esse era o primeiro santuário. Mas lembra que Deus falou para Moisés: faça o santuário, o tabernáculo e todos os utensílios conforme o que te mostrei, conforme o modelo que você viu. E eu quero ler agora o verso 11. Verso 11. O verso 11, que diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele adentra neste santuário, neste tabernáculo. Não o que Moisés havia construído, também não o que Salomão construiu, também não daquele que Neemias havia reconstruído. Não. Jesus entrou num santuário não feito por mãos nesta criação, desta criação. Que santuário é esse que Jesus adentrou? Versículo 24. Olha só que lindo. Verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Eu quero ler esse mesmo versículo na versão NVI. Eu trouxe minha Bíblia aqui, estou com 2 Bíblias aqui. Na versão NVI, Hebreus 9, 24. Olha só, para você entender melhor. Porque Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora
apresentar-se diante de Deus em nosso favor. O verdadeiro tabernáculo. Lembra que Moisés construiu de acordo com o modelo que Deus lhe mostrou? E que modelo é esse? Deus falou para Moisés: constrói conforme o que eu estou te mostrando. Que modelo é esse? Que o autor chama do verdadeiro tabernáculo, porque o primeiro era apenas uma representação. Agora, o verdadeiro tabernáculo, que Moisés viu e fez igual, é nesse verdadeiro que Jesus entrou. E esse tabernáculo que o autor chama aqui de céu. O céu de Deus, os céus dos céus, é o verdadeiro tabernáculo aonde Jesus entrou na presença de Deus. Antes, o tabernáculo terreno tinha como o principal utensílio a arca do concerto. E a arca do concerto simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Lembra que Deus falou que era o propósito? Faça um tabernáculo para que eu habite no meio do meu povo. Então, o tabernáculo simbolizava a presença de Deus. A arca do concerto simbolizava a presença de Deus. O tabernáculo simbolizava o céu na terra. A arca simbolizava Deus no meio do povo. Agora, Jesus entra no verdadeiro tabernáculo, o céu, para estar diante do Pai, por mim, por você, para interceder. Lembra que foi dito que a figura do sacerdote era a intercessão? Jesus assume a figura de sumo sacerdote para interceder por mim e por você. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo diz que Jesus é o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Jesus é Ele que intercede por nós, o nosso intercessor, juntamente com o Espírito Santo, Ele intercede por nós. O terceiro aspecto da nova aliança, terceiro aspecto da nova aliança, o sacerdote. O terceiro aspecto, assim como na antiga aliança tinha a lei, o santuário, o tabernáculo, e tinha a figura do sumo sacerdote, que fortalecia, assegurava a vida espiritual da nação de Israel. No Novo Testamento, na nova aliança, nós temos a figura do sumo sacerdote. Então vejamos, aí nós vamos passear um pouco pela epístola aos Hebreus. Você vai abrir no capítulo 5, Hebreus capítulo 5, nós vamos ler de 1 ao 5. Hebreus capítulo 5, de 1 ao 5. Achou? Hebreus capítulo 5, do 1 ao 5 diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente, com ternura, dos ignorantes e dos errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Verso 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus glorificou o nome do Pai, e o Pai o elevou à figura de sumo sacerdote. Vamos continuar a leitura. Agora,
no capítulo 6, ainda em Hebreus, no capítulo 6, verso 20. Olha só, vamos entender isso. Jesus, na figura de sumo sacerdote. Hebreus 6, 20. Que diz: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou por nós no céu, como nós já vimos. Santuário, o verdadeiro santuário é o céu. Jesus entrou nesse verdadeiro santuário por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra de Melquisedeque? Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, aquele que veio até Abraão, depois que Abraão veio da matança, depois que Abraão derrotou com 300 homens, na verdade 318 homens, Abraão derrotou 5 reis, 5 exércitos. E Abraão então, depois que ele veio com os despojos da guerra, vitorioso, Melquisedeque comparece diante dele. Eles se encontram no caminho. E Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Entende? Abraão dá dízimo a Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque era sacerdote. Abraão reconhecia o sacerdócio de Deus na vida de Melquisedeque. Por isso Abraão deu dízimo a ele. Não oferta, dízimo. Porque dízimo dá a sacerdote. E nós, como igreja, damos nosso dízimo a Jesus. Ele é o nosso sacerdote. Jesus é digno de receber o nosso dízimo. E tem alguns por aí que diz que não se dá dízimo no Novo Testamento, na igreja não tem que dar dízimo. Então Jesus, para ele, não é sacerdote. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós temos que dar dízimo a Jesus. Quando nós trazemos o nosso dízimo à casa do Senhor, estamos devolvendo ao Senhor, a Jesus, o nosso sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tinha o direito e dever de receber o dízimo do povo. Porque era um estatuto. Dízimo é estatuto perpétuo. Não foi somente para a nação de Israel. Como muitos dizem por aí, dízimo é só questão de Antigo Testamento. É porque não entende que o Antigo Testamento é sombra do que é o verdadeiro, que é o novo. Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele tem direito, dever, direito de receber o nosso dízimo e nós o dever de dar o nosso dízimo a ele. Assim como Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Jesus é o nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão. Interessante isso. Ele não foi ungido sacerdote segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E vamos entender isso, um pouquinho sobre isso. Apesar de ser um assunto muito vasto, mas nós vamos entender um pouco sobre isso. Agora, Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, do verso 1 ao 4. Hebreus capítulo 8, do 1 ao 4. Diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, o verdadeiro tabernáculo. Que verdadeiro tabernáculo é esse? O céu, glória a Deus. O qual o Senhor fundou e não homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora,
se ele tivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dons segundo a lei, que eram os sacerdotes, que veio da linhagem de Arão, ou da ordem de Arão, os quais serviram de exemplar sombra das coisas celestiais. Veja, entenda isso. Os sumos sacerdotes eram exemplo, eram sombra daquilo que seria a celestial, ou seja, daquilo que seria Cristo. Então eu posso dizer que o sacerdote, o sumo sacerdote, tipificava Jesus Cristo. Entende? Vou ler o versículo 5 de novo. Nós estamos lendo, 8 de 1. Eu falei de 1 a 4. Eu li até o 5. Tá? Agora vamos para o 7, versículo 7. Vamos pular para o versículo 7. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, vamos fazer o seguinte, já que eu li do 1 ao 5, vou ler o 5 de novo até o 7, tá? Eu vou ler novamente, para que a gente possa entender melhor, porque eu cortei, falei, então para poder melhorar a nossa linha de raciocínio, vou ler novamente do 1, mas agora eu vou ler até o 7, tá? Ora, a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não os homens. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi-lhe dito: ora, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele, Jesus, ministério mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Entende? Jesus, ele é nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão. Porque se Jesus ainda na terra, quando Jesus ainda estava na terra, ainda existia os sacerdotes que veio da linhagem, da descendência de Arão, e que exercia o ministério de sumo sacerdote. Mas agora, vindo a morte de Jesus e a implantação do novo concerto, o novo concerto invalidou o primeiro. E com o novo concerto foi necessário um novo sumo sacerdote. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque é tido como sumo sacerdote eterno. E Jesus veio na ordem de Melquisedeque para também ser sumo sacerdote eterno. Porque o sumo sacerdote de Arão era vitalício, permanecia enquanto o homem vivia. Morrendo, ele perdia a função, outro ocupava seu lugar. Mas Jesus, tendo agora a vida eterna, porque a morte não o reteve, Jesus é eterno, no passado e no futuro Jesus é eterno, Jesus é antes da fundação do mundo, Jesus será para todo sempre. Então ele assume a ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio de Melquisedeque é eterno. Então Jesus assuma essa ordem por conta da eternidade. Então o novo concerto
era necessário uma nova lei, um novo sacerdócio. E Jesus, então, assume o sacerdócio. E eu quero continuar lendo. Cadê aqui? Quero ler do capítulo... Continuo lendo sobre a questão do sacerdote, mas agora no capítulo 7, do verso 13 ao 19. Vamos entender melhor por que Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Arão, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, do verso 13 ao 19. Me acompanha nessa leitura. Hebreus 7, do 13 ao 19. Olha só o que diz. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor precedeu de Judá, ou seja, da tribo de Judá, e Arão da tribo de Levi, tá? E concernente a essa tribo, a tribo de Judá, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda que a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, ou seja, da vida eterna. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, a lei do passado, o Antigo Testamento, não teve poder de aperfeiçoar ninguém, de santificar ninguém. Como também está escrito aqui em Hebreus, porque sangue de touro, de bode, não pode santificar, não pode salvar, somente o sangue de Jesus Cristo. Então Jesus, ele veio, assumiu, implantando uma nova lei, foi necessário um novo sacerdócio. E Jesus veio e assumiu a figura de sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, porque a ordem de Melquisedeque é sacerdócio eterno. Glória a Deus. E agora, o quarto e último aspecto da lei do Novo Testamento, assim como foi no Antigo Testamento, também é no Novo Testamento. O quarto aspecto, o sacrifício. No Antigo Testamento, na antiga lei, haviam sacrifícios para cada situação. Mas, praticamente, a liturgia da cerimônia onde se faziam os sacrifícios, a liturgia eram muito parecidas. Tanto os sacrifícios que se faziam para a consagração dos sacerdotes, os sacrifícios que se fazia para a consagração dos reis, os sacrifícios que se fazia para pecado de uma pessoa individualmente, o sacrifício que se fazia para o perdão do pecado, tanto de uma pessoa, como também o perdão do pecado de uma nação, a liturgia era muito parecida uma com a outra. Claro que tinha algumas coisas que diferenciava um sacrifício do outro, mas a liturgia era muito parecida. E o que consistia a base litúrgica do sacrifício? Então, tanto quem era consagrado como o pecador, eles traziam um animal diante do sacerdote,
do sumo sacerdote, e ali então se colocava a mão sobre a cabeça do animal e transferia para o animal todo o seu pecado. Quem estava sendo consagrado para um ofício sacerdotal, ele era purificado. Se era para perdão de pecado, ou de uma pessoa ou de uma nação, então essa imposição de mãos sobre a cabeça do animal transferia o pecado sobre o animal. E ali a pessoa, o pecador, no caso do pecador, recebia o perdão de Deus. E aquele animal era morto no lugar do homem. Entende? E até este animal, a figura desse ritual, simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo. O sumo sacerdote, quando fazia o sacrifício anual, havia um sacrifício específico que era feito anualmente. Quando então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote poderia entrar neste lugar uma vez por ano para clamar, para interceder pela nação de Israel, para que Deus perdoasse os pecados da nação, não de uma pessoa individual, mas de toda a nação de Israel. E esse sacrifício era chamado o Dia do Perdão, ou Yom Kippur. Então, nesse sacrifício em específico, se apresentava 2 cordeiros, 2 cabras, 2 bodes. E nos 2 havia imposição de mãos, sendo que era por sorte, se fazia sorte, lançava sorte, para ver quem era o animal do sacrifício, ou o animal que seria o bode emissário. Hoje nós não vamos falar sobre o bode emissário, isso é para assunto depois, um estudo depois a gente fala sobre o bode emissário. Mas o bode do holocausto, ele recebia a culpa, o outro também recebia a culpa, mas um era morto e o emissário era abandonado no deserto. Jesus, então, ele na cruz do Calvário, ele representa os 2 bodes. Por isso você entende por que Jesus foi sacrificado do lado de fora da cidade. Porque ele assume também a figura do bode emissário, que é abandonado no deserto. Daí você também entende as palavras de Jesus na cruz, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Jesus ali simbolizava, aquele bode emissário simbolizava o sacrifício de Jesus também, assim como o bode do sacrifício que morreu e o seu sangue era derramado e espargido sobre o altar, o bode emissário também simbolizava o sacrifício de Jesus. Ok? Mas eu quero ler aqui 2 passagens sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. Primeiro, voltando para Hebreus 9. Já estou encerrando, meus irmãos. Sei que o estudo hoje foi um pouco longo, né? Já estou caminhando para o fim. Mas com relação ao sacrifício de Jesus, o que Hebreus nos ensina? Hebreus 9, do 11 ao 15. Olha só o que diz. Hebreus 9, do 11 ao 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que nós já vimos que é o céu, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e de bodes e cinza de novilhas
espargidas sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro conselho, do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa de uma herança eterna. Então, Jesus ofereceu a si mesmo, ofereceu a Deus o seu próprio sangue para trazer uma redenção eterna. Glória a Deus. E Hebreus 10, de 1 a 7, olha só o que diz. Hebreus 10, de 1 a 7. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que se achegam a ele. Ou seja, os sacrifícios não tinham poder de aperfeiçoar os que se achegavam a Deus. Essas pessoas se achegavam até pela fé. Mas o sacrifício não era perfeito o suficiente para santificar os que se achegavam a Deus. Eu vou ler novamente o verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, ou seja, era só sombra, não a imagem exata, é só a sombra. Pela sombra você não identifica a pessoa. Você vê até a silhueta da pessoa, mas você não identifica. Então, o Antigo Testamento trazia a sombra do Novo. Por isso que Cristo era tido como mistério no Antigo Testamento. As pessoas esperavam a vinda do Messias, mas não entendiam como ele viria e o propósito da sua vinda. Então era só sombra, não era a imagem exata dos bens futuros, ou seja, do que é o Novo Testamento, tá? Vou ler de novo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que se achegam, os que a ele se achegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados, uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que sangue dos touros, dos bodes, tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. E holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que vontade é essa? Verso 7, né? Lá no verso 10. Que vontade é essa? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, ou seja, pelo sacrifício. Oblação é sacrifício. Que vontade é essa? Que Jesus Cristo se sacrificasse uma vez por todas, por nós, para nos tirar o pecado. E o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, tem poder suficiente para tirar o pecado, não só de uma pessoa, mas de toda a humanidade. E, pegando carona nas palavras do autor, a suma de tudo que temos dito até agora. O povo de Israel, o conserto,
o testamento, o pacto que o povo de Israel fez com Deus foi baseado em uma coluna: a obediência. Lembra que nós lemos que o povo de Israel, depois que Moisés leu o livro, o que o povo disse? Tudo que Deus tem falado, faremos e obedeceremos. Então, em cima da obediência, Deus estabeleceu o pacto com a nação de Israel. E conosco não é diferente. Hoje, o Novo Testamento está baseado em duas colunas: a fé e a obediência. Preste atenção: fé e obediência. Por que eu digo fé? Porque quando a pessoa se aproxima de Deus, ela se aproxima pela fé. Mas permanecer na presença de Deus é pela obediência. Muitos até se chegam, mas não permanecem. Se chegam, mas depois se afastam. Se achegar e permanecer são coisas diferentes. Se achegar é pela fé. E falo isso porque em Hebreus 11, verso 6, você conhece o texto, o que diz? Hebreus 11, verso 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Então, pela fé, eu me aproximo de Deus. Agora, permanecer somente pela obediência. E aí o que diz? Eu quero ler então. Glória a Deus, glória a Deus. E finalizo em Hebreus 8. Aleluia, Hebreus 8. Hebreus 8, do 7 ao 9. E a gente finaliza. Hebreus 8, do 7 ao 9, que diz: porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Ou seja, se o Antigo Testamento fosse irrepreensível, fosse infalível, não seria necessário o segundo. Mas como foi falho, porque o próprio povo de Israel falhou, então houve a necessidade do segundo. É isso que está dizendo o verso 7. Verso 8. Porque repreendendo-os, olha só o que diz: repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, um novo pacto. Repreendendo, Deus prometeu. Repreendendo o povo, Deus prometeu: farei um novo concerto, um novo pacto, um novo testamento. E esse novo testamento abrangiu também a casa de Israel, o povo de Israel, visto que a igreja primitiva era composta de judeus. Depois alcançou os gentios. Então, se confirma essa palavra, tá? Verso 8 novamente. Porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram, preste atenção, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo. O novo concerto, não conforme Deus fez com o povo de Israel lá em Êxodo 24, que nós lemos, mas o novo concerto. Por quê? Porque eles não permaneceram
Por quê? Porque foram desobedientes. Eles se comprometeram, mas não cumpriram. Não foram obedientes à palavra do concerto, à palavra de Deus. Isso nos vem então como exortação para nós, para que nós não façamos o mesmo. Nos achegamos pela fé, mas precisamos permanecer pela obediência. Então, meu irmão, minha irmã, esse novo concerto é eterno, não será invalidado, a não ser que você invalide na tua vida. Mas para aqueles que têm fé e são obedientes, continua em vigor. Mas se alguém que se aproximou de Deus pela fé não obedecer o livro da lei, as palavras de Deus, o Novo Testamento, se não obedecer, ele não permanece na presença de Deus. E como Deus disse para a nação de Israel, isso vale para nós. Para eles, Deus não atentou. Deus se afastou deles. Então, não corra esse risco. Não corra esse risco. Não permaneça. Se aproxima pela fé e permaneça pela obediência. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que juntos possamos permanecer na presença do nosso Pai. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, tua casa, tua família. Permaneça firme na presença do nosso Deus, pela obediência à palavra do concerto, à palavra do Novo Testamento. Que assim seja, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, te agradeço, a Deus, por mais esse dia de vida. Te agradeço por tua misericórdia, graça e bondade. Te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Nos dê, Senhor, uma noite tranquila e que esse dia, essa semana que se inicia, seja uma semana de bênçãos e vitórias. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações estejam com todos que em casa estão na presença de Deus e toda a igreja reunida sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.